Olá, meus amigos em Cristo, como que vocês estão? Está tudo bem? Como passaram a semana? Como está a sua vida espiritual? Está firme e forte nos caminhos do Pai Celestial? Se está, eu fico muito feliz. Se não, então vamos começar aqui uma reflexão para que possamos estar cada vez mais próximos do caráter de Cristo. Então, hoje o tema do vídeo é um tema muito legal, é sobre a carta de Colossenses. Lhes convido para abrir as escrituras neste livro de Colossenses. É uma carta que Paulo fez para a cidade de Colossos, salvo engano, é esse nome. E eu fui levada pelo Espírito Santo para ler este livro, né, da Carta de Colossenses. E foi muito gratificante para mim, eu cheguei a me emocionar, porque eu consegui ver aqui nesta carta um conhecimento muito profundo do Paulo, inclusive dele mesmo dizer que vivemos numa sombra aqui nessa Matrix, aqui neste mundo, nesse sistema, melhor dizendo. E eu me emocionei muito, principalmente no final desta carta, quando ele fala assim: lembre-se das minhas algemas. Por quê? Vamos abrir ali no capítulo 4 e no versículo 18, para você vir aqui junto comigo e a gente começar a refletir sobre essa carta do final para o começo. Então, lá no capítulo 4 e no versículo 18, é o último versículo dessa carta dos Colossenses. E aqui está escrito assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. E para mim isso foi muito profundo, mas muito profundo mesmo, quando ele fala sobre as algemas. Alguns estudiosos acham que essa carta foi escrita por Timóteo, outros, talvez ele ditando, Timóteo escrevendo, enfim. Só que, para mim, o importante nisso tudo é o teor da carta. E de toda forma, essa passagem que fala sobre a saudação é de próprio punho, Paulo. Lembre-se das minhas algemas. Assim, esse final, lembre-se das minhas algemas, para mim teve um significado tão grande, mas tão grande, que eu fiquei impactada, emocionada. Eu comecei a ler e quando eu cheguei aqui nessa parte, eu pensei assim, gente, ele mesmo algemado, ele algemado, para ele, aquilo de toda forma, era só uma fase, um obstáculo. Mas não era algo a qual ele poderia estar murmurando, porque tu lê essa carta, em nenhum momento ele murmurou. E ele escreveu tudo isso, e de toda forma ele estava numa prisão e algemado. E eu fico pensando assim, o quanto nós temos que ter entendimento dessa vida em espírito, com o Espírito Santo. Porque quando nós vivemos em retidão com o Espírito, nós conseguimos entender que tudo aqui na nossa volta é algo não duradouro. E a gente passa a ter a convicção que, independente do que estamos fazendo, independente do que estamos vivendo, a nossa maior preocupação, o nosso maior alvo é Cristo. Por quê? Porque estamos sempre colocando o Criador em primeiro lugar. E aí a gente passa então a viver pelo Espírito, porque a gente sabe
que vivendo pelo Espírito nada é impossível. A gente sabe que vivendo pelo Espírito, independente das circunstâncias a qual possamos estar passando, independente de tudo, nós vamos estar conectadas a Ele. Assim como Paulo, mesmo algemado, ele ainda estava cumprindo a sua missão, que, que era levando o Evangelho, levando a mensagem para as pessoas. E dá para notar aqui, assim, quem quiser pausar o vídeo, né, para ler toda a carta, eu acharia melhor ainda, para conseguir entender essa plenitude, essa reflexão, ou então assistir primeiro esse vídeo e depois ler. Enfim, fica a critério de cada pessoa que for assistir esse vídeo e que queira refletir juntamente com o Espírito Santo, porque aqui estou sendo um instrumento dele, e refletir sobre as palavras. E assim, dá para entender que havia necessidade nesta igreja, que ele fala até da igreja Laodiceia, acredito que poderia ser essa igreja que estava nessa cidade, mas ali havia pessoas que estavam causando tumulto, que estavam acusando os outros, dizendo assim, você não pode isso, você não pode aquilo, mas não falando assim com uma forma de instrução, com uma forma de realmente, assim, de exortar a outra pessoa, né, mas sim como uma forma de acusar. Então ali tinha muitas pessoas que estavam acusando umas a outras no que seria correto diante do Criador. Deveria ser assim, deveria ser assado, você deve fazer tal coisa, você deve ser desse jeito, você deve talvez comer isso, você deve fazer isso, se você não estiver fazendo isso dessa forma, você vai estar pecando. Mas era sempre, pelo que eu entendi, era sempre com um ar de arrogância, de acusação. E Paulo, quando escreve para essa igreja, ele dá para entender que o objetivo dele, nas palavras dele, era fazer com que as pessoas entendessem que primeiro devemos buscar ter uma vida ao lado do Pai Celestial, que devemos buscar ter um relacionamento íntimo, que independente da situação, quem vai fazer o trabalho em nós é o Espírito Santo. E essa deve ser a mensagem de todo cristão. É sempre fazer com que as pessoas, motivando elas, para que elas possam ter um relacionamento íntimo com o Criador. Porque a partir do momento que tu tem essa convicção que o Espírito Santo que vai fazer o trabalho no coração de cada pessoa, tu consegue, primeiro, confiar no Espírito Santo. Tu confia também que o Espírito Santo também está em outras pessoas, independente da denominação delas, independente da religião delas. E também consegue ter um entendimento que quem faz o trabalho é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai agir na vida da pessoa. É ele que vai dar o conhecimento concreto, correto, para o que aquela pessoa deve mudar, para o que aquela pessoa deve fazer, para o que aquela pessoa deve renunciar. E é claro que nesse movimento, a gente também tem entendimento que muitas vezes o Criador usa assim boca de outras pessoas para falar conosco. No entanto, a gente tem que ter a convicção do que vem realmente do Espírito, dos céus, e o que vem da carne. E esse trabalho todo só é discernido, só é entendido a partir do momento que vivemos uma vida ao lado do Pai Celestial. E viver essa vida ao lado do Criador é tendo um relacionamento íntimo com Ele. Como você vai conhecer um amigo? Você conhece um amigo conversando, trocando ideia, trocando informações, falando das suas experiências. E assim também é com o Altíssimo. O Altíssimo, ele nos deixou a sua palavra, ele nos deixou o verbo. O próprio Messias usava a palavra para exortar, para se defender. Como está lá escrito em Efésios, o nosso escudo,
Aliás, a nossa espada é a palavra do Altíssimo. Então, para vencer qualquer batalha neste mundo espiritual, a gente tem que ter sim um conhecimento de quem é o Criador, de quem é o Altíssimo, de quem é Yahu na língua hebraica. O nome em hebraico, no caso, para aqueles que não sabem. Mas é justamente então isso que devemos entender. Esse relacionamento íntimo com o Pai Celestial não depende das circunstâncias, não depende da igreja a qual você frequenta, não depende disso. Depende de você mesmo. É você no seu quarto, na sua casa, buscando Ele em oração, conversando com Ele, abrindo o seu coração para Ele, louvando. Quem tem dons de escrever, escrevendo cartas, escrevendo poemas, salmos, outros fazendo orações. E aí o Espírito Santo vai te dando discernimento do seu dom, vai te dando discernimento do seu caminhar. É incrível o poder do Espírito Santo que há dentro de nós. Nós somos templos. E o legal disso tudo aqui é que o Paulo fala realmente sobre isso. E, por exemplo, assim, deixa eu só abrir aqui o meu caderninho dos meus estudos. Paulo, ele traz aqui uma exortação e inicialmente ele fala assim, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Porque embora ausente em pessoa, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Então, essa questão espiritual, ela é muito profunda, ela é muito linda. E Paulo tinha entendimento disso, tanto que mesmo ele estando algemado e na prisão, ele não se deixou levar pelas circunstâncias e ele ainda estava levando a palavra para as pessoas e ainda estava feliz em espírito. Ele estava feliz porque ele estava vendo que as pessoas a qual ele estava exortando, escrevendo, elas estavam continuamente com a fé. E ele conseguia ver isso porque, embora ali naquele local estivesse falsos profetas, acusadores, mesmo assim, eles ainda estavam com fé em Cristo. Então, Paulo, ele tinha bons pensamentos das pessoas. Ele estava ali recebendo, talvez, uma notícia que aquela cidade estava em conflito, só que ainda assim, a sabedoria dele em escrever e ainda dizer que ele estava se alegrando com a fé deles. Então, ele conseguia ver o bom, o que tinha de bom naquelas pessoas. E muitas vezes a gente tem a audácia de julgar. Às vezes, eu vejo vídeos no YouTube do povo cristão julgando o próprio cristão. Não precisava nem ter perseguição, porque é impressionante como tal pessoa se batizou e aí fala algo a respeito. Tal pessoa já está ministrando a palavra e aí já começa ali escarnecer. Então dá de ver justamente essa palavra. Há muitas pessoas que acabam escarnecendo umas às outras, até mesmo no povo cristão. Então é algo assim que me deixa um pouco perplexa, pois nós temos que ter união e ver sempre o que tem de bom no outro. Não só aquilo que há de ruim ou diante de uma decisão de algum líder. Porque o nosso foco não vai ser o que está acontecendo na carne. O nosso foco é o Espírito. O nosso foco é viver uma vida em plenitude com o Espírito Santo. A partir disso, a gente não vai se deixar levar pelas coisas do mundo terreno, e sim pelas coisas do mundo espiritual.
Porque a nossa maior felicidade vai ser ter esse relacionamento com o Espírito Santo e compartilhar ele, compartilhar o testemunho, compartilhar o que vivemos às outras pessoas que estão à nossa volta. E diante de tudo isso, Paulo diz, né? Portanto, ali no versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém julgue você por causa de comida, de bebida, festa, lua nova ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra. Olha só a palavra que ele usa, sombra. Das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Quem já estudou ali com o irmão Eduardo, principalmente ali, tanto no canal do YouTube, no canal Yeshua, como ali no Telegram, ele fala muito sobre essa questão de sombra, porque este mundo é sombra. Este mundo é sombra da realidade a qual nós temos a convicção por meio da fé, que é Cristo. Cristo, ele nos deu a graça, ele nos proporcionou o caminho de enxergarmos a realidade. A realidade é o que é eterno. Aqui, por mais que estejamos vivendo o presente, o hoje, mas aqui é tudo sombra. É sombra daquilo que é verdadeiro. Só que a sombra, ela se dissipa. Ela não é duradoura. Por isso que quando nossos olhos estão no terreno, por isso que quando nossos olhos estão na carne, a gente não está vivendo em Cristo. A gente está vivendo de acordo com as coisas deste mundo. E viver com as coisas deste mundo é muito perigoso, porque a gente fica longe do Pai Celestial, porque o Pai Celestial não vai agir na vida de uma pessoa que escarnece. O Pai Celestial, ele não vai estar em comunhão com quem coloca as preocupações deste mundo em primeiro lugar. Tem muitas pessoas que dizem que não conseguem ter um relacionamento com Cristo, que não conseguem ter um relacionamento íntimo com o Altíssimo por falta de tempo. Então você está com falta de tempo de ter uma comunhão com o Criador, que é aquilo que na verdade é real, que é aquilo que é eterno, que é aquilo que realmente vai te dar a abertura de ser salvo. E aí você prefere colocar as coisas deste mundo em primeiro lugar, sendo que aqui a nossa sentença é de morte, aqui é um teste. É a partir das suas escolhas que você vai demonstrar qual é o seu maior alvo. O que realmente você está disposto. É nessa sua escolha que você vai demonstrar se você está seguindo os mandamentos do Altíssimo ou se está seguindo as leis do mundo. Amar ao Criador, a Yahweh, com todo o teu entendimento, com tudo que você pode amá-lo, ele não está pedindo para você um momento. Ele está pedindo você por inteiro. O Altíssimo pede você por inteiro. E o amar por inteiro é amar com toda a sua inteligência, amar com tudo que você tem no seu coração, no seu ser, na sua vida. Amar ele em primeiro lugar é você estar com seus olhos ao alto. E vai ser diante das suas escolhas, vai ser diante do que você fala, vai ser diante daquilo que o seu coração demonstra, que você vai estar dizendo se você está amando ele em primeiro lugar ou se você está amando esse mundo secular. O que você faz quando você acorda? Paulo, mesmo algemado, ele levou a palavra do Altíssimo adiante. E isso para mim
É lindo demais. E ele fala: lembre-se das minhas algemas. Lembre-se. Lembre-se o que pessoas sofreram para você hoje ter a oportunidade de ler as Escrituras e possuir um conhecimento muito além do que as pessoas do, do início deste mundo não tiveram a oportunidade. Ah, mas aquele povo podia conversar com o Criador. É, podiam. Mas nós somos privilegiados, porque nós temos conosco a graça, nós temos conosco o Espírito Santo. Já não é mais pelo sacrifício que vamos fazer, que será demonstrado se estaremos aptos a algo. Não. O sacrifício já foi nos dado. Cristo morreu por nós. Paulo estava algemado. Cristo estava crucificado. E ele foi o sacrifício que nos ofereceu a graça. Ele ressuscitou. Ele foi digno de nos abrir os 7 selos e de termos assim a oportunidade de, por mais que vamos passar por situações difíceis neste mundo, porque tem profecias ainda a serem cumpridas e tem muitas profecias que são profecias de dor, mas ainda assim, se você estiver em comunhão com Cristo, se você estiver em comunhão com o Criador, você vai ter entendimento que ainda que você esteja algemado, que ainda que você esteja passando por situações difíceis, que ainda que a luta esteja grande, mas os seus olhos estão em Cristo. Os seus olhos estão em ter um relacionamento íntimo com o Criador e independente das circunstâncias. Você estará disposto e com ousadia de ser grato e levar a palavra do Altíssimo adiante, porque é isso que ele quer de nós. Não deixe de ter um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Não deixe de ser instrumento dele. Deixe-se ser usado por ele. E você vai entender que o maior milagre de todos é nós termos a oportunidade de viver uma vida em plenitude, com o Espírito Santo no coração e sabendo que, independente da situação, nós ainda temos ele ao nosso lado, porque o nosso galardão não está aqui. O nosso galardão está no céu. Shalom Adonai.